eu acho que é interessante, para mim, isso faz bastante diferença, pensar que é um filme de 67, né? Eu gosto de, pelo menos, de começar a pensar os filmes em relação, a princípio, ao próprio contexto deles, né? Os Estados Unidos, onde a legislação de segregação estava, segregação racial, estava deixando de ser lei de Estado naquele momento, há pouquíssimo tempo, poucos anos antes, né? Então a gente imagina o que é ver esse filme nesse contexto, né? Onde uma lei de Estado era a segregação de uma lei de Estado anteontem, né? E aí esse filme acontece, acho que entre isso e os levantes de 68, e ali o Partido dos Panteras Negras e Stonewall, que vai vir logo depois. E apesar, né, de um intenso pensamento e uma produção, uma visibilidade sobre a negritude como tema nos Estados Unidos, vindo, um personagem como Jason, como Aaron Payne, ocupa, sem dúvida, a margem desse pensamento, tudo o que se pensa como afirmação da negritude, como pensamento de uma possíveis identidades, de certa forma, isso não é de forma nenhuma desmerecer tudo o que aconteceu, mas um personagem como Jason não é levado em conta, é alguém cuja subjetividade, cujo modo de vida passa à margem, inclusive, desse imaginário, né, do que enfim, um levante negro, uma identidade negra. E eu acho que o filme, eu gosto muito do filme porque ele deixa ver uma série de questões de maneiras muito sutis, muito ambíguas, muitas vezes, mas a gente tem aí a história de uma subjetividade que se constrói, e uma subjetividade ligada a uma discursividade que se constrói por uma existência e um modo de existir muito à margem. Assim, eu acho que é uma subjetividade, uma discursividade que se constrói numa situação de extrema adversidade, e que isso eu acho que é o coração do filme, né? Porque ao mesmo tempo o mecanismo de se constituir, de sobreviver a adversidades materiais e subjetivas, também, no caso do Jason, constituir esse talento que ele tem. É uma espécie de graça mesmo. E a graça existe. Então, esse filme ele tem muitos momentos onde tem uma espécie de intensidade trágica e cômica ao mesmo tempo, onde a gente até fica pensando, até o riso fica... Fala, cara, você ri, você chora, e ao mesmo tempo ele conta uma cena que a princípio parece ser uma cena de violência sexual, e ao mesmo tempo aquilo tem milhões de camadas, e o filme faz isso muitas vezes. Ele enfim, é isso, é alguém que se constitui a partir de uma linha existencial, de possibilidades muito adversas, e que daí constitui uma graça. Isso é profundamente paradoxal, mas é um pouco o paradoxo que constitui o Jason. Ok. E certamente, antes desse filme, nenhum personagem com essas características havia sido mostrado no cinema, e com essa densidade. Isso é certo, e acho que poucas vezes depois isso é feito dessa maneira. E é muito curioso como eu acho que tem o encontro que torna esse filme especial, essa extrema, porque a ferramenta de sobrevivência material e subjetiva do Jason é a performatividade, né? É ser, inventar e falar, e ele fala muitas vezes sobre isso, né? Sobre poder ser milhões de coisas, né? Porque é um modo de vida, isso, e ao mesmo tempo isso é material para um filme, e esse encontro é o que se dá aqui. Mas enfim, isso já acho que é um dado um pouco posterior. Acho que isso vai se tornando na segunda metade uma coisa importante,
quem está junto a Shirley Clarke é o Carl Lee, que é um ator cujo pai era muito amigo do Aaron Jason. Eles têm uma relação muito forte. E, enfim, esse é um filme sobre o qual é impossível saber tudo que estava rondando aquela experiência. A Shirley, enfim, conhecia ele. Ela fala que às vezes o Jason entrava na casa dela e começava a limpar as coisas sem ela pedir, e isso, enfim, às vezes dava um dinheiro para ele, enfim, mas era alguém que ela conhecia, mas ela conheceu através do Carl. E tanto o Shirley quanto o Carl já tinham, e isso aparece um pouco, mas eu não sei factualmente o que é, tido experiências onde o Jason Aaron, enfim, tinha tido comportamentos que para eles eram moralmente condenáveis ou ruins, ou, enfim, caíram em algum golpe do Aaron, enfim, isso fazia parte do personagem público também, que eu digo, a realização desse filme não é feita só por um encanto pela personagem, mas tem, em alguma proporção, como aparece no final, um certo acerto de contas, um jogo de poderes ali que eu acho que o filme coloca com mais intensidade no último terço e nos faz lembrar de uma série de outros filmes, né? Filmes onde a câmera e o jogo de diretor e personagem encena literalmente uma disputa de poder. Enfim, isso rondava o filme, mas eu não sei que treta exatamente é essa, mas aquele encontro tinha também isso. E o Carl, que muitas vezes fala, principalmente no final do filme, é alguém com quem Jason tinha bastante intimidade e vida. Tem mais, segundo contas, até no release que eu falei para vocês, tem mais 2 pessoas que são amigos do Jason, que estão na experiência do filme ali. E como eu falei, o filme é feito em uma noite. Enfim, a Shirley é uma pessoa que tinha uma família com grana e tal, produziu a coisa. A câmera dá problema uma hora, eles arranjam uma outra câmera no meio. Mas o negativo que se tinha era esse mesmo, limitado. E, enfim, eu acho que é uma experiência, assim como a própria fala do Jason, que a gente nunca vai saber, digamos, e nem mesmo o fundo da questão é uma verdade factual, né? Enfim, o filme é o resíduo dessa experiência bastante complexa, que não é nada pacífica nem apaziguada, é violenta e é graciosa. Enfim, é um filme que acho que balança uma série de bases aí. Enfim, e é possível falar muita coisa, né? A década de 60 é um momento onde o próprio documentário sofre muitos abalos positivos no sentido da sua própria estrutura, da forma de fazer. A gente tem, né, historicamente aí, os filmes e há nessa época ainda um certo embate, né, entre especificamente o cinema de observação americano, que pessoas estavam muito próximas aí a Shirley Clarke, como Ben Baker, em especial, que é alguém que está nessa margem também entre o documentário e o, digamos, o experimental, mas também, enfim, os meios, há uma efervescência do documentário e um desejo de expansão do léxico do documentário, e, por outro lado, a experiência francesa, muito pensada a partir do Jean Rouge. Mas, estranhamente, eu acho que esse filme se liga um pouco aos dois, sem se fiar exatamente de uma maneira, e eu acho que tem também, isso é um pouco registrado, o cinema do Andy Warhol, que, segundo conta-se, tentou fazer um filme com Jason e não conseguiu, mas no sentido, acho que a gente percebe, acho que a influência do Warhol, o Warhol estava fazendo alguns filmes de um plano só, filmes que só tem uma espécie de uma imagem de longa duração, esse jogo com os zooms, a câmera em 16, não só os screen tests, mas ele faz alguns filmes de retratos, também com algumas falas. Acho que a Shirley Clarke estava um pouco interessada nisso, numa espécie de cinema, tirar o máximo de um cinema mínimo também, só que aqui tem essa coisa da fala e da narratividade, uma espécie de prosódia, para quem entra no filme, encantatória do Aaron, que
motiva, acho que dá material para a gente ficar aqui 1h50 vendo esse negócio subir, descer e voltar e seguir, e a gente, enfim, ficar encantado, ficar enojado, achar chato, achar incrível, enfim, essa montanha-russa que é a presença de uma figura como o Jason. Mas, enfim, dizer que esse filme se liga a uma paisagem cinematográfica dos anos 60 que estava acontecendo com muita intensidade. A gente tem perto desse filme, um filme do Penny Baker sobre o Bob Dylan, Don't Look Back, que tem alguma coisa desse filme no sentido de um retrato borrado de um personagem, só que, ao contrário desse filme, é um filme do Dylan circulando, né? São cenas com outras pessoas, o Dylan em relação a cenas e espaços. Aqui é um exercício de clausura, mas de alguma maneira ecoa, porque são filmes que lidam, porque isso pra gente hoje não é tão claro, né? Mas a Shirley tinha uma vontade de sujeira, do filme ser granulado, do filme ser um pouco sujo. Esse refrão que ela deliberadamente cria, que até tem uma fala sobre isso, né? Da imagem fora de foco, enfim. Tem um jogo de fazer parecer sujo e cru, né? Como a música punk, que vai aparecer com força nesse período. Enfim, acho que isso é algo que a gente pode ligar e ver nas artes de diversas maneiras. Esse filme está interessado nesse tipo de discursividade, e acho que se liga a uma paisagem complexa. Tem também um filme que a gente exibiu aqui, do Robert Frank, chamado Eu e Meu Irmão. É um filme feito logo depois. O Robert Frank é uma das pessoas que está muito próximo desse campo de artistas aqui. Ele estava na primeira sessão do filme, que é também um filme sobre esses retratos opacos, né? Personagens que a gente acompanha, e a gente chega ao final sem saber uma verdade factual sobre eles, e o próprio gesto de acompanhar e de perceber as milhões de camadas deles é o que faz o filme. Eu acho que é outro filme ao qual o Retrato de Jason se liga, como uma constelação. E pensando factualmente, tem, no sentido mais da matéria e temática, tem o cinema de um diretor chamado Marlon Riggs, que é um negro homossexual, que de alguma maneira tematiza esses dois vetores na sua obra durante, principalmente, os anos 80, e em algum momento tem um filme que ele fala do Jason como alguém, como uma figura que não constava no imaginário sobre a negritude da época, e que de alguma maneira Jason a figura do Jason nos cinemas é um certo pioneirismo simbólico desse tipo de figura enfim, com esse tipo de identidade e performance pura. Enfim, para começo, é isso. Vou comentar bem rápido aqui para a gente ter tempo de conversar e ouvir vocês também. Bom, fiquei pensando muito na recepção desse filme, porque sabendo, né, vendo lá esse material do release, a gente vê que a sessão de primeira exibição do filme foi uma exibição para uma quantidade enorme de gente para ver o filme e dizer o que achava, né? Então, um filme que eu acho que me parece que a Sheila tinha uma vontade aí de fazer um filme que dizia respeito a um grupo de pessoas e que nascia de alguma forma desse grupo de pessoas e da relação dessas pessoas, da forma como essas pessoas viviam. Isso está de algum modo evidente no filme, sobretudo na parte final aí, em que eles começam de fato a discutir situações que a gente não tem o menor acesso a, né? Então eu fico imaginando que esse filme ali, ele, enfim, naquele momento devia ter aquelas pessoas, aquele grupo devia ter uma relação muito diferente, talvez muito mais direta em saber do que talvez conhecer de fato ali o que de fato tinha acontecido, né? E aí como que eu vou aqui receber isso, ou um público que não acessa aquele grupo ali de realizadores aí, que o Juliano mencionou aqui alguns, que trabalhavam muito juntos, que conversavam e viviam cotidianamente, que de algum modo construíram uma cena, né? Eu acho que o filme ele é um pouco produto dessa cena, produto desse espaço de convivência, vamos dizer assim, né? Dessa rede de conexões, e traz as suas próprias relações que a gente de fora não acessa,
né? Por outro lado, eu acho que isso não é nenhum impeditivo, pelo contrário, eu acho que isso, de cara, para mim, né, já vira uma coisa, olha, eu vou lidar com que, então eu tenho minha frente aqui, que é essa coisa confusa, das quais eu de fato não vou acessar plenamente, mas que tem aí seu valor. E eu acho que a Shirley tem um acerto muito grande na forma como ela constrói isso, em termos narrativos mesmo. O filme foi filmado, não sei se você mencionou isso, né? Foi filmado ao longo de 12 horas seguidas. E ao que parece é montado na ordem. Eu desconfio que haja intromissões, mas acho que o grosso é na ordem. É montado, então. E a forma como que a presença dos dois, né? Bom, em primeiro lugar, no momento inicial, você está um pouco, enquanto espectador, acho que até fascinado por aquela figura, ou achando ela muito curiosa, né? Aos poucos você percebe que ela está falando coisas muito sérias, né? E de uma forma muito dela, né? Muito própria. Quase, enfim, você fica, como o Juliano falou aqui, são múltiplos sentimentos, né? Você não sabe se você deveria estar rindo, estar chorando, como você lida de fato com aquilo que está saindo dali. E no final você começa a perceber uma espécie de tensão, né? Entre quem está atrás da câmera realizando, e vai ficando mais evidente essa tensão. E, enfim, essa construção, ela me lembrou muito o que mais ou menos na época, eu lembro que o Rossellini teve um momento que ele estava tendo declarações extremamente negativas em relação ao próprio Jean Rouch. Ele tinha um pé atrás com o cinema do Jean Rouch, porque, e aí, bom, eu discordo absolutamente do que o Rossellini falava, mas acho interessante pensar por aí. Ele falava, é muito cruel você pegar uma câmera e botar na cara de uma pessoa querendo extrair dali alguma verdade, ou querendo, quase forçando a pessoa, botando a pessoa contra a parede, falando, olha, me diz aqui o que você tem a dizer. Enfim, esse tipo de conta isso aqui, fale isso aqui, né? Esse tipo de atitude, obviamente não acho que é isso que o Jean Rouch fazia, muito de longe, e acho que o Rossellini fala isso tentando, de certa maneira, afirmar um tipo de cinema que ele vai começar a fazer a partir daí, mais ou menos. Mas esse lance da crueldade, ou isso me bateu muito, sobretudo lembrando até de depoimentos aí que estão aí nesse release da Shirley Clarke, falando que ela, enquanto filmava, percebeu que ela tinha uma certa raiva e que talvez fosse ficando evidente ao longo dessa noite, né, para ela e pro Carl Lee, né, o incômodo que ela falava, eu fui filmar sem saber muito bem o que eu sentia em relação a ele, né, eu fui filmar por um interesse pela figura dele, né, e aos poucos essa raiva foi se revelando, vindo à tona, e de alguma maneira eu terminei a entrevista apaziguada, né, eu terminei aí sem já, de algum modo, redimida. Eu fiquei pensando muito sobre essa relação quase inevitável de você lidar com o objeto que está filmando, esse conflito, né? Esse conflito aí entre a figura que resiste ao que você, de alguma maneira, quer extrair dela, e esse jogo, né, que vai se evidenciando aí ao longo do filme cada vez mais. Eu acho isso muito interessante, acho muito parecido com o filme do Robert Frank, que a gente passou também, nesse sentido de que, pra gente, né, espectador, acaba que vira, que essa luta, ela se torna interessante porque ela revela não exatamente uma verdade de nada, né, nem a verdade do realizador que espera alguma coisa daquela figura, nem daquela figura que supostamente tem alguma coisa maior a dizer sobre si, né, mas uma outra coisa, e uma terceira coisa, que pode ser muito pulsante, pode ser muito viva, pode ser muito, e aí no caso disso, enérgica, plural em vários sentidos, né? Enfim, só para começar a puxar aí alguns assuntos em relação ao filme, a gente tem tempo, a gente tem até. Vamos. Como foi para vocês? Eu queria falar um pouquinho. Andréia. É melhor. Tem aí o Thiago está trazendo. Alô? Bom, fiquei extremamente mobilizada, né, assim, pelo filme.
E assim, vou falar assim nas primeiras impressões assim, meio fragmentadas, mas assim, o que mais me capturou, assim, mas eu acho que é um filme que tem isso, né? Assim, você tá lá engajado, de repente você se distancia um pouco, volta, eu acho que Você flutua, né? Faz parte. De fato, né? Isso, mas assim, o que mais me fascinou foi a risada dele, né? Essa risada pra minha boca, o riso solto, quando conta as coisas mais trágicas, eu acho que tem assim, esse riso foi a primeira coisa que me veio, o riso e o álcool, que ela tá junto, né? Deu a vontade de beber o uísque, assim, porque tem aquele copo com gelo que fica tiritando e a risada, sabe? Então, eu acho que tem esses afetos tão presentes o tempo todo, né? E aí, nesse sentido, me lembrou um pouquinho, você até comentou o Cassavetes, porque tinha essa coisa do riso histérico, né? É o riso histérico. Excessivo, né? Porque é como se tivesse um descolamento dele, né? Ele tá rindo, mas tem uma coisa, uma tristeza que a gente não sabe, né? Da onde vem, mas tá presente. Aí tem aquela lágrima que também pode ser um teatro, você não consegue situar, mas há uma tristeza que atravessa. Eu acho que quando ela tenta ali perguntar da mãe, do pai, é muito interessante, porque as memórias que poderia ter algum afeto ali também não tem, né? Ele só lembra de uma coisa violência, de uma não conexão com a mãe, né? Então é tudo muito fragmentado, inclusive a memória, né, dele, né, dessa primeira infância, vamos dizer assim, que é onde a gente espera que poderia haver algum suporte ali, falar da mãe de uma forma carinhosa, mas não tem. Quer dizer, o filme, ele não dá nenhuma âncora para o espectador nesse sentido, que onde você esperaria que a própria memória dele pudesse te trazer uma paz, né? A mãe, o irmão, né? Qualquer coisa assim daquela infância, não tem, né? Então, assim, é só esse riso, né? Esse riso, assim, que me capturou, assim, porque tem, né? Assim, que é um riso bonito, largo, verdadeiro, né? Expansivo. E quando conta as coisas mais, né? Assim, e aí, bom, claro, aí você falou, me lembrou, não, assim, um pouco nessa paisagem, o filme do Cassavetes Faces, que também tinha essa coisa, né? Do primeiro filme, né? Com os atores negros, né? Mas esse filme tem um elemento a mais, que ele é negro e é homossexual, e um homossexual que é essa coisa performativa, né? Então, acho que tem esse outro dado, né? Enfim, acho que, sabe, essa coisa do álcool e da risada me pegou muito. E aí, só para fechar, né, me lembrou também que o Juliano falou desses retratos todos, mas também nos anos 60 tem os irmãos Meios fazendo os retratos, né? Eles fizeram um retrato, né, do Marlon Brando, que ele até cita, da Yoko Ono, né? Agora, sem Jane Fonda, eu acho. Isso, né? E esse que tem um diálogo ali também com o Andy Warhol, né? Que você fica ali, a pessoa fica ali e vai se desmontando enquanto personagem, porque eles não pedem nada, é o desmontar. Você fica olhando para a câmera, tem um momento que você não, né? E ele não, aí no caso tem esse embate, que para mim, como eu não tinha lido nada assim, sobre o filme, mas tinha muita curiosidade, agora vocês estão falando, né, que vai num tensionamento, que eu, na verdade, eu não cheguei a sentir esse tensionamento. O que eu senti, assim, como espectador, assim, foi mais é como se, de alguma forma, eles que estão por trás da câmera quisessem que, em algum momento, ele falasse algo, alguma verdade. Mas ele é esse personagem, e eles estão querendo algo que esse personagem não vai dar. Sabe? Foi essa sensação assim que me veio. Enfim, adorei ter visto. Me fala alguma coisa verdadeira. E ele até fala sobre isso, né? O verdadeiro é isso mesmo. O verdadeiro é isso mesmo, ele é isso, assim, né? Essa figura, assim, que também conta muito a história de todo o racismo, né? Que é maravilhoso, como o racismo passa por ele, né? A coisa ele tem trabalhado como empregada doméstica, né? Enfim, tem que estar tudo ali naquela figura única, né? Tem toda a história né? Do racismo na América, né? Dinheiro, né? Dinheiro, essa coisa de conseguir dinheiro. Sim, da prostituição, né? Tudo vai entrando aí, né? Mas vai entrando sempre dessa forma, né? Assim, muito mascarada, né? E essa risada ela é extremamente material, né? Assim, você realmente sai com ela, você não tem como não sair com ela, né? Porque assim, tanto faz todo o contexto, tanto faz toda a situação, você dá naquela risada, então... E ela é incrível, ela já carrega tudo isso de algum modo, né? E é por isso que eu acho que a gente, espectador, fica sem lugar, né? Você não sabe muito bem, é pra rir, é pra chorar. É difícil o nosso lugar, né? Diante do filme, né? Assim. Eu acho até o próprio filme, tem horas que eu falo, cara, o que esse filme tá querendo? Eu acho que mesmo o gesto do filme, às vezes você fala, cara, tá esquisito, mas aí vira outra coisa, mas você fica nesse lugar indecidido mesmo. Porque eles mesmo ali, que eu não sabia, pensava que era a equipe do filme, agora eu entendi com a exposição. É como se eles estivessem jogando uma isca, sabe? Estranho. Eles parecem que estão jogando uma isca e querem que o Jason pegue. Bem, né? Tem algo ali também um pouco cruel, talvez. Sim, tem. Eu acho que tem a crueldade no ar.
Alguém? Mais alguém, gente? Alguém tinha visto antes o filme? Ele, enfim, não vai ter, acho que não tem no Brasil meios legais de conseguir uma cópia com legenda em português, infelizmente. Assim. Mas pela internet você já encontra por conta dessa restauração, foi feito DVD, Blu-ray e tal, então você encontra o filme em boa qualidade para quem quiser rever, e já almas generosas já traduziram as legendas. Tem um dado interessante aí que você falou um pouco, que a Shirley já conhecia o Jason, mas ela já conhecia bem o suficiente para o que às vezes rola muito dessas críticas hoje de entrevistas de meio Jô Soares, que pergunta o que já sabe, o filme inteiro isso. O filme inteiro ele sabe, ela fala inclusive, ela sabe todas as histórias dele, ela só queria botar isso em câmera. Então não é uma relação de vou descobrir aqui coisas interessantes ou alguma coisa inesperada. É muito do que ela... E ela falava, ele repetia sempre a mesma história da mesma forma, do mesmo jeito. Então tem um jogo aí um pouco mais diferente, assim. Inclusive, um dado também que ela fala nesse release, que o que rola no final, que o Carl começa a questionar mais firmemente e a xingar e tal. Ela também tinha uma pergunta dessa e ela tirou isso na montagem, né? Que ela diz que vendo, editando, ela não sentia uma verdade, parecia muito que virava um jogo cênico, enfim, ela fala muito da palavra verdade, que não existia verdade, e acaba, eu acho que deixando de uma forma quase indireta, porque aí isso é uma coisa estranha, porque você sabe, o filme é dela e sempre esse cara perguntando, e é sempre o cara toda hora, e agora fala sobre isso, e o cara às vezes tá chorando, tá bom, e agora de uma secura, assim, às vezes, que ele não tá nem aí, assim, tá, cara, eu já conheço a história, agora vamos próximo. E esses cortes sem foco, às vezes, querendo dar uma continuidade, mas você sabendo que tá sempre passando ali, né, então... É isso, porque são 12 horas, mas são 12 horas que a gente sabe muito bem o que a gente quer também fazer e quer que você traga, assim. Lembra o Santiago esse negócio, né? Não, me lembrava antes de ver o filme, assim, eu ficava... Não, mas em especial as ordens fora de câmera, né? Sim. Essa história é justamente uma história que ela falou, né? Que foi um momento que ela falou, eu tirei do filme porque eu achei fake, mas eu tenho certeza absoluta que eu estava sentindo raiva de verdade naquele momento. E estava discutindo com ele de verdade, tendo raiva, e a reação dele eu tenho certeza que foi verdadeira também, só que na câmera ficou fake. Parecia fake, então eu tirei. E ela achava que o espectador ia achar fake. Isso é muito doido. Não tem valor cênico, né? Não tem valor cênico. Aí a questão, afinal, o critério afinal é esse, né? E mais uma coisa, eu acho que se ela fizesse esse filme de fácil contar essas histórias que ela queria que ele contasse, o filme provavelmente ia ser chato. Assim, sei lá, seria uma história muito direta, ia ser muito... Porque o filme muito diferente. Da verdade. O filme que deveria... O filme sem... Claramente, né? Sem confronto, né? Sem confronto, sem resistência, né? Eu acho o filme bem intenso mesmo, assim, porque... E acho, enfim, para a experiência do filme é interessante as introduções, eu acho. Essa agressividade secura, assim, porque coloca o próprio gesto do filme como um lugar tenso mesmo, que não tem santo nessa história, assim, não tem um lugar moralmente seguro, é um negócio punk, e o Carl também não tá, eu não sei qual é a história do Carl, mas não tá também vendo o que é esse personagem na sua inteireza, né, e ao mesmo tempo é muito, porque tem uma hora da performance... Ele é ator também, né? Ele é ator, é um duelo de atores, exatamente, o Carl é ator, acho que é um bom dado mesmo. E que em nenhum momento ela tenta mostrar, pega a câmera para virar, isso é uma coisa que é ele, é retrato, não tem essa coisa do cinema, o cinema verité, cinema direto de vamos pegar e capturar o que está acontecendo, em nenhum momento, é sempre em off e não importa, assim. Não quero saber a cara desse cara, tem esse dado. Mas ao mesmo tempo isso faz parte da experiência. Sim.
porque podia ter cortado, né? Acho que essa... você vê que ela não tem nem intenção disso. Acho que a mediação do filme o tempo todo indica que tudo isso tem um valor ali do instante, né? Do momento, da conjuntura, aquilo é uma performance coletiva. Então acho que tirar a transparência do discurso é muito importante, né? As partes em black, né? Enfim, acho que isso é... nesse sentido que eu acho que tem muito mais a ver com o Indie Warhol que você falou do que, de fato, com o cinema direto. Mas ao mesmo tempo, né, tem essa enorme narração, né? Ele é tipo uma espécie de grande narrador, é uma espécie de um estranho griot, digamos assim. No sentido, só que tudo ao contrário, mas ele é um grande narrador que muita experiência vem através dessas palavras, mas a questão não é factual, mas ao mesmo tempo isso é falso, isso é tudo menos falso, né? A experiência de estar vendo o que ele fala não é da ordem do falso, porque eu acho que a gente vê aqui o que é ser um negro homossexual na América no século XX, assim, intensamente. O que é esse pai, e todo o não dito, né? Eu acho que essa parte da família é muito forte, porque o que ele não sabe e não fala habita muito o filme, né? Eu acho que o filme ele consegue ter uma camada, por mais que seja um filme de 1h50, onde não para-se de falar, existe um não dito gigantesco ao redor do filme, assim, que você imagina o que é isso, o que ele não fala, o que não é essa tiração de onda, o que é essa coisa de tentar... Que não entrou também. Também, mas essa coisa de tentar todo dia seus 75 centavos para viver, enfim, e esse se virar meio constante, enfim, porque no fundo essa performatividade está ligado a uma espécie de condição trágica permanente, a qual, se você parar e der de cara com ela, deve ser difícil de sobreviver, né? Se for parar e olhar e, né, desligar a performance e falar, cara, olhar para essa vida, para esse campo enorme de dificuldades concretas e materiais, então esse paradoxo eu acho que é central, né? Que você inventa e o Jason é um pouco uma possibilidade, né, de vida mesmo, e é tudo menos falso, e isso é belíssimo, e aí nesse sentido eu acho que está ligado a uma experiência documental no caso mais do que se chama Verité, né, no sentido o encontro da filmagem, né, produzindo performance. No caso, ok, que as performances do Jason, boa parte já estavam indexadas ali. Mas, enfim, isso é material fílmico, né, e interesse narrativo, antropológico, experiencial, plástico e tudo. Eu estava pensando um pouco mais em relação a, tipo, da relação desse filme com o extracampo, basicamente. Porque, tipo, lembrei que vocês falaram do Andy Warhol e lembrei do Bon Jovi, que é 30 minutos de um cara basicamente encostado na parede, supostamente recebendo sexo oral. E parece muito uma relação irônica com o espectador, né? Nesse caso, especificamente. Mas no caso do retrato de Jason, o extracampo, ele não é agente, mas ele é completamente influente no que está acontecendo no campo, sabe? Ele está constantemente perguntando, eu estou indo bem, e tem umas horas que você sabe que ele está performando para fazer as pessoas rirem, mas tem uma hora que esse extracampo está incitando ele, sabe? O extracampo está toda hora dando álcool e dando maconha para levar ele a um estado, e de repente o extracampo todo está atacando ele, sabe? E ele fica muito exposto nesse final, muito fragilizado, porque tipo, a câmera está na frente dele, todo mundo em volta dele está acabando com ele, e ele está ali performando ainda, porque é tudo que ele sabe fazer. Então é muito louco, porque fica meio que ele não tem outra saída que não seja performance, sabe? Ele está ali na frente da câmera e tem pessoas que estão ali atacando ele, e a única saída é a performance. É a resistência, né? A resistência dele é a performance, sabe? Isso é muito louco, porque tem esse paralelo social, tem esse paralelo cênico, e eu acho muito incrível, sabe? Porque até mesmo quando ele tem uma cena que ele está todo desfocado,
várias cenas que tá assim. Mas tem uma cena específica que ele tá desfocado e aí ele tá tentando seduzir um tal de Robert, falando que vai poder com ele. E ele, teoricamente, faz parte do extracampo, porque não tava, enfim, a voz dele não estava sincronizada, ele estava fora de foco, mas ele ainda estava performando. Quando a tela tá preta, ele ainda está performando, sabe? Então essa performance que está o tempo inteiro fora do campo, dentro do campo, trazida pelo extracampo, não, enfim, eu entrei nessa pilha. A performance que resiste ao mesmo tempo revela, né? Isso é muito doido. Porque também ele se revela nessa performance de algum modo, né? Não, muito mais do que contando o que aconteceu com ele na infância. De alguma maneira você vê os efeitos disso. Embora ele conte, né? De algum jeito estranho também conte um pouco. Legal. Mais alguma coisa? Eu achei legal. Tentem ver a conexão que vai passar aqui mês que vem. É um filme bem interessante. Fico bem feliz que a obra da Shirley Clarke. Vejam os outros filmes. Bom, há alguns curtas razoavelmente fáceis de vocês conseguirem. No YouTube tem alguns curtas. Ela depois vai fazer alguns filmes até sobre música, faz filmes sobre Ornette Coleman. Ela vai depois trabalhar com vídeo, principalmente, depois do Jason. Mas é uma diretora de trabalho muito interessante, muito singular. E eu acho que por essas características assim, de um certo entre-lugar ali no cinema independente americano, eu acho que não é tão notabilizado e estava ali junto desses artistas todos. Enfim, é também uma pessoa que vem ela é dançarina, até um pouco como uma biografia como a Maya Deren, de alguma maneira, que chega, não por acaso, um cinema de performance. Isso faz parte de uma formação até biográfica da Shirley Clarke. Enfim, é de fato uma diretora muito interessante e no meio, né, desse monte de diretores homens, assim, deve ser, acho que não é mais complexo você impor o seu trabalho, a especificidade do seu trabalho. É um trabalho muito consistente, enfim, há filmes com características variadas, mas acho que sempre nessa tensão entre performance e registro. São sempre filmes onde o discurso, a mediação, a escolha de como retratar os objetos é muito decisivo, assim, né? É gente que está muito pensando em como estruturar o seu discurso e tal. E acho que o Jason talvez, acho que o momento das coisas que eu já vi mais bem acabado, onde ela consegue fazer isso de uma maneira mais, acho que intensa, assim, porque acho que está tudo ali muito misturado e aquilo não se acomoda em nenhum lugar, assim, como documentário, como uma ficção, como um filme experimental, como um material bruto, como uma performance, como um filme vagabundo, como uma grande palestra, um grande embate, enfim, é uma mistura de muita coisa. Mas eu acho que é um filme que o tempo faz ele ficar cada vez mais vivo, assim. O Retrato de Jason, acho que é um filme para enfim, que acho que pode ser cada vez mais desdobrado, pensado, compreendido nas suas dimensões produtivas e, enfim. E é como você falou, o filme tem horas de uma dimensão sádica mesmo, de exercício de poder deliberado, assim, não é... Aqui estamos longe de dizer que isso estava acontecendo mesmo, assim, uma coisa de... o filme, ele tem também uma dimensão um pouco de uma armadilha, digamos assim. Entretanto, dizer que o Jason é só uma vítima me parece muito insuficiente. Mas isso também existe. Está lá na gira. Tem esse lance que essa história particular do que ela... Essa raiva antiga que ela tinha, ou enfim, essa situação que ela não fica esclarecida, que ela tirou do filme A Briga, né? Ela falou que ela não queria, inicialmente, falou, não vou tocar nesse assunto. E aí ela falou, mas deu 7 da manhã, ela falou, não, vou falar agora.
né? E foi já no final também já depois de 10 horas exaustivas do cara em frente à câmera, trazer essa história, né? Confrontar isso. Tchau, quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar isso que você estava falando agora no final, que eu achei que ao longo do filme essa relação da Shirley com ele, ela tem um certo paralelo um pouco com as histórias que ele conta dele em outras situações, né? Dele com as patroas, dele com... Tá na casa da patroa. Exatamente. Então ele tá numa armadilha ali, de algum modo cruel, né? Estão dando álcool para ele, algumas vão começar a bombardear. E ele tá ali, sabe que tá ali, sabe o que tá acontecendo, mas não tempo tá manejando como pode, com os recursos que ele tem. É muito fascinante também como a fala que todo, para mim, como você falou no início, é produção de conhecimento, né? Assim, ele tá falando ali, né? E é isso, um conhecimento talvez não fosse falado daquela forma, né? Ele tipo, falando enquanto bicha, falando enquanto negro, falando enquanto pobre naquele lugar, e nomeando tudo, assim, não, porque as patroas brancas me tratam assim, os boys brancos me tratam assim. Sim. E um modo de produção de conhecimento que de outro modo não seria levado como tal. Sim. É uma etnografia funda de muita coisa. Mas sim, acho que é uma ótima observação mesmo. É uma repetição do ir na casa da patroa e ganhar alguma coisa, assim, né? E jogar com essa troca marcada por sistema de exploração. Mas, não é neutro o cenário, aquela casa, né? Aqueles objetos, aquilo tudo, né? Não é na rua, não é na bar e tal que eles falam. É na casa da patroa branca, de certa maneira. Vamos encerrar, eu tenho que ir. Boa noite, gente. Obrigado. No outro sábado, reprise? Sim. O outro, às 4 horas. Não é todo dia que esse filme passa. E vejam a conexão em setembro, né? Próxima sessão. A próxima sessão, Abaixo a Gravidade de Carnaval. Não decorei o dia, 16? 16 de setembro, sessão cinética do mês de setembro. Fiquem ligados.